noite, amigos. Recebemos com muito prazer o promotor de justiça, doutor José Soares, que é um apaixonado pelo Recife. Promotor, o que é esse Estragan que o senhor tem que faz tanto sucesso? Obrigado, João. Bem, o interesse pela história remonta na minha origem, né? Desde a infância e a adolescência, e em especial pela história pernambucana. Mas por quê? Porque eu entendo que analisar criticamente a história nos permite refletir melhor sobre o presente e, em cima disso, fazer projeções para o futuro. Se engana aquele que acha que estudar a história é um processo desinteressante e condenado ao passado. Negativo. A história é dinâmica, é viva e muito do que nós vivemos hoje é um espelho direto do que a nossa sociedade construiu no passado. Mas, basicamente, a história do Recife. Você tem uma relação muito grande com o Corbiniano, né? Ah, sim. Patrimônio artístico, de uma maneira geral. Corbiniano, Francisco Brenan, Abelardo da Hora, o mestre Ferreira de Campo Grande, para citar uma geração, mas também a geração mais recente, né? Demétrio Albuquerque, Genésio, lá da Várzea, dentre outros, né? Eu tenho um interesse especial por patrimônio artístico e gosto muito quando esses artistas abordam em sua arte temas do cotidiano e temas também relacionados à história do nosso povo. E a história do Recife, ela é bem contada ou falta muita coisa aí? Eu entendo que ainda é um processo embrionário. Eu entendo que a nossa história, que por diversas passagens, né, foi intencionalmente esquecida e apagada da historiografia oficial, só para citar, por exemplo, a Revolução Pernambucana de 1817, precisa ganhar tintas e cores novas, precisa ser inserida na agenda do ensino público desse país. Pernambuco precisa ser inserido no contexto da historiografia nacional com a importância que lhe é devida e não apenas de forma acidental, apenas de forma secundária ao sabor das circunstâncias. Eu cito a Revolução de 1817, mas posso citar inúmeros outros fatos de repercussão nacional que foi intencionalmente abafada e esquecida, como, por exemplo, a Confederação do Equador, a Convenção de Beberibe, a Revolução Praeira, dentre outras. Né? E também a presença de Pernambuco na independência do Brasil, né? Perfeitamente, perfeitamente. Saiu, a CEP está lançando agora uma coleção com 5 livros sobre isso. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Um exemplo foi a grande convenção do Beberibe, que 11 meses antes, Pernambuco livrou-se do jugo português, passando a reportar-se diretamente às cortes de Lisboa. Né? Mandou o governador da província, que era português, embora e passou a regular por si próprio as suas relações com Portugal e com o Rio de Janeiro. Esse fato é extremamente desconhecido. Em 5 de outubro de 1821, 11 meses antes do Grito do Ipiranga, e a historiografia oficial não dá a ele a importância que lhe é devida. Por exemplo, nós temos um exemplo, né, promotor, de um espaço que é os Montes Guararapes, que é um dos lugares mais sagrados da história do Brasil e que poucos pernambucanos conhecem. Perfeitamente, perfeitamente, João. Ali nasceu a pátria, né, como o Exército Brasileiro diz, né? Ainda no século XVII surgiu ali um sopro, um germe do espírito de nativismo. A insurreição pernambucana, o processo de insurreição pernambucana em todas as suas etapas, porque a gente tem um foco na Batalha dos Guararapes, que foi o momento principal, mas houve aí uma série de outros atos, começando na Batalha das Tabocas, né, em Vitória de Santo Antão, foi um ato, um germe, um ato pioneiro, né? Pela primeira vez nesse país sentiu-se o sentimento de nativismo, com a junção das 3 raças. E aí, se me permite, João, eu tenho uma especial ligação com esse fato, por interesse pessoal, mas também porque estive à frente de um projeto para a recuperação de um monumento de Francisco Brenan, não sei se você recorda, que ficava ali no cruzamento das duas BRs, da 232 e 101, no bairro do Curado, que estava em avançado processo de degradação e, ao fim e ao cabo, nós conseguimos envolver 8 instituições e conseguimos recuperá-lo e transplantá-lo para a Via Mangue. Hoje ele está lá novo, iluminado, um local visível, né? Um local onde ele possa ser contemplado na Avenida Via Mangue, na zona sul da cidade. Foi um trabalho gigantesco. Foi. Realmente costurar, né, todos esses atores, foram 8 atores ao fim e ao cabo, não foi fácil, porque, infelizmente, essa pauta da preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural de maneira geral ainda é, digamos assim, não secundarizada, ainda não goza da prioridade
da importância que lhe é devida, né? Essa pauta no nosso país ainda precisa ser mais valorizada. Então, né, esse monumento, só para concluir, João, ele é do ano de 1980. Quando Brenan ali construiu, na inauguração ali do chamado complexo da SEASA, né? Ali existia uma realidade viária. Os anos se passaram, aquilo ali mudou, o fluxo de automóveis aumentou gigantescamente. Então, quer dizer, aquele espaço passou por modificações urbanísticas e o monumento foi a reboque. Na época, até o presidente da República veio para a inauguração, o general João Figueiredo. Então, aquele cenário mudou, nós entendemos que o monumento ficou aí completamente dilapidado, destruído, pichado, né, vandalizado, sem acesso, não era contemplado pelos carros. Então, foi uma forma concreta que nós entendemos de trazer a pauta da Batalha dos Guararapes, trazer à tona o tema, trazendo também, revitalizando também aquele monumento. E ele chegou exatamente como era? Sim, foi preservada a originalidade, exatamente. A própria expertise aplicada foi indicada pela própria Oficina Brenan, enfim, que é quem detém, né, digamos assim, a autoridade para preservar a memória e a arte original do artista, né? A Oficina Brenan foi um dos 8 parceiros envolvidos e contou com o apoio da Chesse, o DENIT, que era então o proprietário da obra, o município do Recife, que fez a infraestrutura de base lá na Via Mangue, e no ano de dezembro de 2021 nós conseguimos inaugurar a obra. E tem também outro painel de Brenan no centro do Recife, que virou mictório, né? Me parece que ele agora vai sair para a sede de um banco, né, em Boa Viagem. Exato. Esses temas são muito complexos, porque em torno deles gravitam muitos interesses, né? Veja, esse painel é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura. Brenan tinha uma deferência especial, enorme, é lindo, trabalhado, né, com versos de Ariano Suassuna, retrata exatamente o que foi o fato histórico, mas num país que não valoriza a educação, num país que não coloca a cultura como ordem do dia, né, um país que não ensina a sua gente conceitos básicos de educação patrimonial, caiu também no processo de degradação. O banco, até onde eu sei, eu não estou participando desse processo, o banco deseja removê-lo para a Zona Sul, mas não é uma remoção fácil, né? Não é uma remoção fácil porque há riscos reais de danos, né? Então, isso tem que ser um assunto... Trazer especialista. Especialista, né? Colocar na mão de pessoas que realmente possam assumir a responsabilidade de um eventual dano. Porque imagine você se a remoção representar, né, um dano definitivo. Né? Doutor José Soares, o senhor é fã de Maurício Nassau? Bem, Foi importante para você? Eu considero Maurício Nassau um ponto fora da curva, né? Eu acho que ele tinha uma perspectiva diferente sobre o nosso Estado e a nossa gente. Conciliou os interesses, admitiu a tolerância religiosa, concedeu empréstimos, né, aos nativos, aos senhores de engenho. Mas, quanto ao ciclo holandês, de uma maneira geral, eu não tenho essa perspectiva de que seria melhor para a nossa gente se o Pernambuco fosse, digamos assim, colonizado pela Holanda em detrimento de Portugal. A Companhia das Índias Ocidentais, João, era uma multinacional e estava aqui também com o objetivo de obtenção de lucros. Ninguém se engane que haveria aqui uma perspectiva diferente, não, tal qual Portugal. O objetivo realmente era sugar. Maurício de Nassau, digamos assim, foi um ponto fora da curva, não sem razão. Quando assim se percebeu, ele foi chamado de volta, né, e voltou para a Holanda. Né? Porque um exemplo de colônia é a África do Sul, que foi a Holanda que fez, que foi aquele apartheid, realmente não foi um bom trabalho que ele fez. Justamente. Ninguém pode se iludir que colonização é bom para o colonizado, né? Isso é uma premissa equivocada, né? Colonizado existe para servir a sua metrópole, nada mais. Obtenção de lucros e geração de dividendos. Pode acontecer pontualmente, como foi o caso aqui nesses 7 anos do ciclo de Nassau, um pequeno destoamento, mas, como regra, o colonizado existe para atender aos interesses da sua metrópole. Mas Portugal teve uma vantagem, né? Manter esse território enorme do Brasil, né? Isso, exatamente. Manter o Brasil, né, um país de dimensões continentais, não foi fácil. Tem historiadores como o grande pernambucano, Evaldo Cabral de Melo, que acha que isso acabou sendo de alguma forma prejudicial, porque um país com nossas dimensões, foi difícil esse processo de consolidação, né? Ele entende que talvez se Portugal e Espanha tivessem respeitado o Tratado de Tordesilhas, fosse melhor, né, para o país. Enfim, eu costumo dizer, João, que o grande mal da sociedade brasileira repousa na sua origem escravocrata, né? Eu acho que tudo que nós colhemos hoje nessa sociedade é reflexo direto do processo, do flagelo que foi a escravidão desse país. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o promotor, doutor José Soares, sobre a história do Recife.
Promotor José Soares, o que é que tem no seu Instagram? Olha, é como eu digo, João, são retalhos da história, né? Eu abordo bastante a história de Pernambuco, do Recife, de Olinda, etc., mas não fico adstrito. Abordo temas de interesse de maneira geral. Como o próprio nome sugere, né? São retalhos, são críticas, são reflexões. Como eu digo, refletir, analisar a história nos dá uma perspectiva muito forte do presente e nos permite projetar o futuro. Então, eu entendo que seria, digamos assim, a forma que eu encontro hoje de exercer minha cidadania é difundir e, de alguma forma, compartilhar com as pessoas as minhas reflexões sobre o processo histórico de formação da nossa sociedade. E a história, a matéria história, tem bom espaço na educação brasileira? Faço a crítica de ser centrada na historiografia do eixo Rio, São Paulo e Minas, né? No eixo do Sudeste. Essa crítica não é de hoje, né? É normal, por exemplo, só para citar um exemplo, nós recebemos na nossa educação formal uma ideia de que a Inconfidência Mineira, com todo respeito, foi um fato histórico importante, Tiradentes é um herói, etc, etc. Tal. Mas atribui-se a esse fato histórico uma importância, uma hipérbole que talvez ele não tenha tido. Aliás, teve porque aconteceu em Minas Gerais, né? Se tivesse acontecido em outro estado da federação, não sei se ele teria essa importância a que ele é dada. Se nós compararmos a Inconfidência Mineira com a Revolução Pernambucana de 1817, os termos são incomparáveis. Aqui se aprofundou um processo de ruptura muito maior. Aqui, efetivamente, aconteceu uma ruptura durante 75 dias, né? A quantidade de envolvidos, a quantidade de pessoas que foram mortas, a quantidade de pessoas que se engajaram na causa, a emancipação que efetivamente aconteceu. Aqui nós tivemos uma lei orgânica, né, que efetivamente foi aplicada, os ideais que foram aqui investidos, enfim. Eu entendo que, às vezes João, falta, digamos assim, essa ideia, como você trouxe, de nação, né? A análise do país de forma global, né? O que é o Brasil como um todo, em suas 27 unidades. Tirando essa restrição, essa crítica que eu considero pertinente, analisar a história, ela poderia ser melhor implementada, melhor consubstanciada por meio de buscas das origens daquele povo. Por exemplo, por que não incluir na nossa grade curricular a análise da nossa cultura de forma mais aprofundada? Se você vai para o Maranhão, por que não incluir na grade curricular do Maranhão uma análise mais aprofundada da história do Bumba Meu Boi e Brasil afora? Então, eu entendo que falta essa relação, né? Essa conexão maior com a história do povo, considerando que nosso país é um continente, né? Um país de dimensões continentais. Na sua opinião, Frei Caneca foi tão importante quanto Tiradentes? Na minha opinião, deixando o barrismo de lado, né? As pessoas, pernambucano, a gente ganhou essa pecha, né? É porque pernambucano é barrista, pernambucano... O Caparibe e o Rio se unem para formar o Oceano Atlântico. Né? Pois é, isso é bacana, mas às vezes é usado para tirar a credibilidade do fato histórico, que eu discordo, né? Frei Caneca foi um gigante, né? Frei Caneca foi um Marte nacional. Lutou efetivamente pela causa da liberdade, né? Em 2 ocasiões distintas, né? Chegando a ser arcabuzado. Tiradentes também, mas Tiradentes foi um caso isolado, num movimento de uma participação muito reduzida, de uma elite, não envolveu as camadas mais populares e não houve ruptura, ficou apenas na fase da cogitação. Mas ele é muito mais badalado que o nosso. Justamente por essa razão que eu mencionei, que é uma hipervalorização, um beneplácito maior da historiografia oficial com fatos que acontecem no eixo sul e sudeste do Brasil. Doutor José Soares, na sua opinião, a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil foi pífia? Olha, João... Trouxeram o coração do homem só. E estão com medo que o coração não volte direitinho para lá. Suscitou muita polêmica, né? Essa vinda desse coração, ressuscitar Dom Pedro I, como se Dom Pedro I fosse efetivamente um libertador, né? Eu faço críticas. Eu entendo que Dom Pedro I proclamou a nossa independência, é um fato inconteste, mas não obstante, a sua gestão pautou-se num acordo, né, com a aristocracia rural que existia na época, capitaneado por José Bonifácio, para manter as estruturas de poder exatamente como existia na colônia, né? E Dom Pedro I estava no Brasil, mas com olhos em Portugal, né? No mesmo momento que ele percebeu o risco, né, de Portugal passar por uma turbulência política e fugir do controle, ele voltou. Então, entendo que a nossa independência foi muito mais premida pelas circunstâncias. Entendo que Dom Pedro I assim o fez por conta das circunstâncias, porque se viu compelido, do que propriamente, digamos assim, um afago aos interesses nacionais. Não sem razão,
o Brasil nunca fez reforma agrária, foi um dos últimos países a abolir o fenômeno flagelo da escravidão e não incluiu a sua população negra. Até hoje é uma população que foi marginalizada desde o nosso processo de independência. E que o promotor, o senhor usa muito o Instituto Histórico e Arqueológico de Pernambuco, é importante, sim, né? Sem dúvida. Não se dá importância a essa instituição, Exato. né? Instituição importantíssima, né? Ela é quem tem a legitimidade e a autoridade para falar sobre nossos fatos históricos. Né, João? Por exemplo, mudança de troca de nomes de ruas, né? Que a gente vê, às vezes, sem muito critério. Eu entendo que, sem a aprovação do Instituto Histórico, essa mudança não pode acontecer. A eles cabe fazer, a esse instituto, né, formado por pessoas autorizadas, abalizadas, né, com conhecimento da história, cabe fazer essa análise, essa pertinência, essa relação do povo com o seu passado, né? E também o outro painel que está aí em dúvida é um painel de Lula Cardoso Soares na antiga estação do aeroporto dos Guararapes. Tá de olho nela? Por coincidência, ontem eu publiquei no meu Instagram uma reflexão sobre isso. Datam do ano de 1958. É uma remoção que não é simples, né? Eu já conversei com um especialista, porque ele foi plantado na parede, né? Isso vai demandar a aplicação de uma técnica muito apropriada, mas não se justifica esse patrimônio perecer, né? Isso é inconcebível, né? E algumas pessoas dizem, não, mas faz pouco tempo que a concessão foi implementada pela empresa espanhola AENA, né? Bem, não faz tão pouco tempo assim, já faz 2 anos e meio, né? E 2 anos e meio para um bem daquela natureza num depósito pode gerar danos de natureza irreversível, né? Agentes físicos, químicos, biológicos. Então, foi até o que eu propus na minha reflexão ontem. Vamos ver se a AENA vai ter essa sensibilidade com o patrimônio artístico local, aquilo que eu acabava de dizer, né? Essa conexão com a cultura local, né? É uma grande multinacional, é uma empresa que permeia aí vários continentes, mas vamos ver se ela vai ter esse olhar de atenção, dizer, poxa, eu aloquei meus investimentos em Pernambuco, eu vou obter lucros em Pernambuco, mas eu vou ter um olhar de atenção para o patrimônio artístico de Pernambuco, né? O Museu do Estado de Pernambuco dá importância à cultura do nosso Estado? Sem dúvida, João. O Museu do Estado de Pernambuco, ele é um repositório, né? Tanto no seu acervo permanente, nas diversas fases, quanto como um espaço para a realização de exposições, né? Recentemente, teve uma que eu fui sobre o ciclo de artistas modernistas de Pernambuco, riquíssima, né? Exposição riquíssima, que também, digamos assim, o Museu do Estado nos oferece, né? Nos abre essa janela, sem contar com o seu acervo permanente, né? Que retrata aí diversas etapas dos ciclos econômicos que marcaram nosso Estado. Quais são os grandes historiadores pernambucanos? Olha, vivos ou que já... Não, vivos e mortos. De todos, para não ser injusto com ninguém, eu acho que é consenso que Evaldo Cabral de Melo seria o nosso grande nome. Ele realmente se debruçou como ninguém sobre aqueles 7 anos em que Pernambuco foi um barril de pólvora, né? De 1817 até 1824, passando pela Convenção de Beberibe, a Junta dos Matutos. Realmente ele se debruçou a fundo como poucos e, para ser justo, a gente tem que reconhecer. E aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha e pedir para que você bote os olhos. O antigo edifício do Diário de Pernambuco, na pracinha do Diário, que foi cenário de fatos históricos importantes, e onde eu trabalhei muitos anos, está completamente abandonado, está invadido, não sobrou nada. E aquilo é um patrimônio do Recife, patrimônio da imprensa brasileira. Positivo. Foi ali onde Demócrito de Souza Filho foi alvejado, né? No Estado Novo. Pois é. E Gilberto Freire trabalhou muitos anos, Mauro Mota. Exatamente. Além de ser um prédio belíssimo, né? No coração ali do centro da cidade, é uma vergonha. Aquilo ali é uma vergonha. Recentemente, João, nós promovemos um fórum lá no Ministério Público. Atualmente eu sou o coordenador do Núcleo de Patrimônio Cultural do MP. Então nós promovemos um fórum com o seguinte tema: Centro do Recife, desafios e soluções, né? O que fazer para devolver aquele espaço, a viabilidade econômica que o notabilizou no passado, né? Como incluir as pessoas, como fazer aquilo voltar a ser... Você ter vivenciado isso, né? Ali já foi o coração da nossa cidade, né? Todos nós, em alguma fase da vida, tivemos alguma relação com aquele espaço, né? Então, foi um fórum propositivo, muito rico, muitas ideias foram trazidas, e é consenso, João, enquanto aquilo ali não voltar a ser habitado, vivido, não se restabelecer, se reconectar uma relação de pertencimento com aquele espaço, fica difícil. Então, um dos pontos mais importantes é isso, foi voltar a ser um espaço
morar, onde as pessoas têm interesse de morar, como aconteceu em São Paulo, por exemplo, né? Voltar a morar no centro, dinamizar, assim, o setor de serviços e, assim, como uma espiral positiva, fazer com que aquele espaço volte a ser o que era, que já foi no passado. Uma secretaria especializada, é recente. Exato. O Recente participou do nosso fórum, mandou, a Ana Paula esteve presente, né, a atual secretária, e outros integrantes da equipe também, com muitas ideias. Nós trouxemos Jorge Melguizo, que foi o gestor responsável pela recuperação de Medellín. Repare, Medellín, na década de 90, era uma cidade completamente tomada pelo narcotráfico, né, sem viabilidade, ninguém acreditava na recuperação de Medellín, mas com medidas como essa, que não foram do dia para a noite, né, com medidas em longo prazo, notadamente, fazer com que as pessoas voltassem a morar, trazer o setor de serviço, trazer cultura, trazer arte, né, dinamizar toda essa veia que os centros das cidades costumam ter, conseguiu-se reverter esse processo e Medellín hoje é um exemplo para o mundo. Olha, nós fizemos esse cenário em homenagem ao senhor. O que é isso aqui? Diga aí. Recife Antiga aí, em homenagem aí. O que é? Casa de Joaquim Nabuco, né? E o nosso... Não é a Assembleia Legislativa? É. Assembleia Legislativa e o colégio, E né? que agora virou museu. Virou museu, né? Virou museu. Perfeito, perfeito. É disso que o nosso centro precisa. Que, aliás, dentro do centro, na sua área da advocacia, a Faculdade de Direito do Recife parece que agora está passando por uma reforma, mas de vez em quando cai teto, um prédio como aquela Faculdade de Direito do Recife não é bem cuidado como devia, né? Como devia, exatamente. Na minha época, uma professora quase que foi alvejada com um pedaço de reboco do teto que caiu. Foi algum aluno mau caráter, não, que jogou, não? Não, porque eu fui testemunha. Se fosse, eu diria. Eu fui testemunha, foi não. Realmente, o reboco caiu e, enfim, é inconcebível, né? Um prédio daquele, projetado por um arquiteto francês e passar por esse tipo de situação. Mas João, eu considero importante, ainda voltando ao Centro Recife, a gente trazer de volta essa perspectiva, arte, eventos, né? Meio ambiente, respeitar o Rio Capibaribe, respeitar as pessoas, né? Incluir, jamais essa ideia policialesca, jamais essa ideia de repressão. A melhor forma de segurança é gente na rua, era a Rua da Imperatriz, fervilhando do comércio, trazer. Eu acho que o caminho é esse, eu acho que passa por aí. Nós queremos agradecer ao promotor José Soares e eu descobri agora que ele é casado com Recife, que ele é tão apaixonado pela nossa cidade que realmente é sua paixão. A sua mulher, os filhos, mas depois é o Recife. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.